Graça e paz a todos. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. É um prazer, é uma honra. Estou aqui não para mais um vídeo, como todos aqueles que já têm um tempo, né, no YouTube fala, mas para o nosso primeiro vídeo. É um prazer, é uma alegria estar aqui e poder compartilhar com os irmãos uma visão, poder compartilhar com os irmãos uma palavra. Eu estou aqui nesta ocasião, 2019 está se findando, 2020 está chegando, mas é tempo e é momento da gente refletir, né, de nós fazermos uma retrospectiva espiritual, né, em nossas vidas, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, o que nós produzimos, o que nós não produzimos. Quem não me conhece, eu sou o pastor Adeildo Nascimento, sou pastor e fundador da Igreja Missão Apostólica do Trono de Deus. Eu tive uma reunião, a última reunião do ano com os obreiros, e nós abordamos o tema lá sobre frutos. O que nós fizemos? E eu sei que muitos obtiveram conquistas financeiras, conquistas, né, na área sentimental, mas a Igreja de Cristo, ela foi chamada para evangelizar. E há uma certa preocupação, principalmente da minha parte nessa questão, porque muitas pessoas estão alheias a este assunto. Já sou salvo, já sou batizado, frequento os cultos, mas esqueceu que existe uma ordenança de Deus. E esta noite eu quero compartilhar em rápidas palavras, é uma pregação, é uma reflexão para que você reflita, porque o ano de 2019 ainda não terminou, ainda dá tempo de você poder fazer algo que você deixou de fazer para Deus. Eu quero chamar a tua atenção, eu vou ler aqui um texto bíblico que está aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo é o de número... vamos ler do 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Essa Bíblia que eu estou com ela é uma Bíblia tradução João Ferreira de Almeida, tá? Às vezes pode ser que a sua Bíblia seja uma Vida, uma Cheddar, uma Thompson, uma Pentecostal, e às vezes possa ser que não bata, mas aí eu já estou dizendo que esta Bíblia que eu estou é uma corrigida João Ferreira de Almeida, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, Apocalipse capítulo de número 20 e o versículo 11 até o 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, nós sabemos que esse texto está falando do juízo final. O trono de Deus está falando da condenação. E esse é um texto a cujo eu tenho analisado, tem chamado a minha atenção, porque eu tenho observado que existe alguns erros teológicos e nós precisamos corrigir. Nós estamos caminhando para o fim e nós precisamos corrigir algumas coisas em nossa vida, alguns erros que nós cometemos. E eu quero poder compartilhar com você esta visão e poder
te ajudar em alguma forma, você que foi chamado por Deus, que foi escolhido, você que atua no ministério, você que entende que você tem um compromisso com o reino, uma responsabilidade com o reino, está atuando, ou você que por algum motivo se deixou esfriar e parou. Eu quero chamar a tua atenção para que você torne a fazer, porque existe muitas coisas em risco. E esta noite eu quero que você entenda algo. Estraguei o vídeo falando essa noite. Tá, peraí. Silêncio. Eu corrijo lá e volto. Então eu quero que você entenda algo da parte de Deus. Esse texto, ele está nos mostrando que o inferno é um lugar de espera, porque o inferno e a morte deram os mortos ao Senhor, e eles foram julgados, e abriu-se os livros, e pelo que estava escrito nos livros, eles foram julgados. Por quê? Porque não terá como se escapar, como se esconder, como se omitir. Hoje se mente-se muito para pai, para mãe, para esposa, esposo, para irmão, para irmã, para pastor. Se mente muito, mas naquele grande dia não haverá como mentir, porque tudo está sendo registrado, tudo está sendo colocado em livros. E eu quero chamar a sua atenção para algo aqui, porque a Bíblia diz aqui, e abriu-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida. E o versículo 15 diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então existe uma menção do livro de Deus, o livro cujo o nome dos salvos, daqueles que um dia se entregaram a Cristo e vive de conformidade com o Evangelho, e os seus nomes se encontram lá. E este é o livro principal, que é o livro da salvação. É o livro aonde quando o nosso nome for mencionado lá, nós não iremos para a condenação eterna, mas nós iremos para o gozo e descanso eterno. Mas existe uma questão que eu quero chamar a tua atenção aqui. Jesus, é bem verdade que quando os discípulos dele voltou, ele disse, Senhor, pelo teu nome os demônios se sujeitaram, os mortos ressuscitaram. Jesus disse, não vos alegreis, porque vos sujeitam os demônios, mas antes alegrei pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Porque, irmãos, dons espirituais, autoridade, isso não é difícil de se receber, isso é fácil de fazer, de ministrar milagre, cura, libertação. Agora, o que é mais difícil é nós permanecermos o nosso nome no livro da vida. Isso não é uma coisa fácil, porque existe determinação, santidade, compromisso com o reino. E eu quero aproveitar o ensejo neste momento para falar de compromisso. Como está o seu compromisso com o evangelismo? Porque o evangelismo é uma prioridade da igreja. Não precisa se ocupar um cargo dentro de uma igreja, ou não precisa se ser um pastor. Essa responsabilidade foi dada à igreja. E muitos estão alheios por quê? Porque eles dizem para si mesmo que o seu nome está no livro da vida. Mas existe um certo egoísmo aí. E eu quero que você entenda. Muitos dizem, eu já fui batizado nas águas. E o fato de eu ser batizado é o meio por onde o meu nome vai para o livro da vida. Porque eu nasci de novo nas águas, e é verdade. Porque o batismo nas águas é vir da morte para a vida. Mas esse ato do seu nome ser registrado no livro não é através do batismo. Porque Moisés não foi batizado, mas o nome de Moisés estava no livro. Eu quero que você abra comigo, que você observe, não abra comigo, perdão,
Eu sou novo nisso, irmãos. Tá? Não fico muito à vontade com câmera. Mas enfim, eu vou chegar lá, vou me acostumar, tá? Tenha paciência comigo e me perdoe. No livro de Êxodo 32, eu quero mostrar algo para você aqui, para que você entenda. Olha o que diz aqui, Êxodo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Todos nós que somos leitores da Bíblia, nós sabemos que isso daqui é Moisés falando com Deus, quando Deus intentou destruir o povo. Moisés disse a ele: agora, pois, ou o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou então risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrevido. Você está vendo que a inscrição no livro dos salvos, o livro da vida, como você melhor quiser entender, você está vendo que isso não tem a ver com o batismo, que você se batizou e o seu nome está lá? Isso já é antigo. Desde do início o Senhor tem um livro que ele escreve e registra as obras e o livro onde está o nome de cada salvo. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma questão aqui, que é a questão em qual todos esses anos que eu tenho ministrado, que eu tenho pastoreado, que eu converso nas conversas com as pessoas, eu observo que elas estão sossegadas, porque elas estão dentro de uma igreja, estão ofertando, estão dizimando, estão cultuando, estão orando, estão jejuando, estão subindo monte, descendo monte, indo em vigília. Mas falta-se o amor pelas almas, pelas vidas e o entendimento. E você precisa compreender isso. Eu vou ler aqui mais um versículo para que você entenda algo. Daniel capítulo de número 12. Daniel 12. Daniel 12, do 1 até o 3, que diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora olha o que diz o 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aleluia! Eu dou glórias a Deus, porque por bondade e misericórdia de Deus eu sou um desses sábios que vai resplandecer, eu sou uma dessas estrelas. Porque aqui, querido, preste atenção, os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça. Isso aqui está falando daqueles que se preocuparam com o evangelismo, daqueles que se preocuparam com as almas, daqueles que pregaram a palavra, que anunciaram o evangelho, aqueles que um dia foram alcançados, pessoas que estavam nas drogas, no tráfico, na prostituição, pessoas que estavam vivendo uma vida desgraçada, miserável e catastrófica. E Deus, por uma revelação, por uma visão, ou pela forma que Ele mais ganha pelo evangelismo, usou alguém e resgatou você. Aquela pessoa falou para você do teu amor, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, aquele jovem de Deus, aquela criança de Deus, falou de Cristo para você e você foi salvo, você foi alcançado. Mas não acaba por aí, irmãos. Eu quero trazer um alerta agora.
Você precisa se levantar. Você precisa ir atrás das almas. Você precisa anunciar, porque pregar significa anunciar. Você se engana se você pensa que isso é só para pastor, que é só para pregador, que é só para profeta, que é só para evangelista. Não, essa ordem de ordenança foi dada à igreja. E deixa eu te chamar a atenção por mais uma coisa. Você que faz parte da igreja, e principalmente você que é pastor, você que é pregador, você que é profeta, você que é evangelista, que é missionário, você que é obreiro. Se você não está conseguindo chorar pelos pecadores, agora, pelas almas, eu chamo a tua atenção, querido e querida. Corra urgente. Vá chorar, vá buscar amor, pedir amor pelas almas. Vá chorar agora. Porque se você não chorar agora, você vai chorar depois em outro lugar. Se você não lamentar agora, se você não se levantar agora. Porque muitos dizem: ah, mas a minha alma já está salva. Mas eu quero te mostrar agora mais um texto para que você desperte. Você que faz parte da igreja de Cristo, você que é um pastor, que é um missionário, que é um evangelista, que é um pregador do evangelho. A questão não é mais a sua alma que está ganha. A questão agora é que se você não se levantar para você ir, você pode estar colocando a sua alma em risco. Você quer ver uma coisa aqui? Vou ler aqui, já estou finalizando, tá, irmãos? Livro de Ezequiel, capítulo de número 3, e o versículo 16. Olha o que diz aqui, ó. E sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Preste atenção. 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Olha aqui, irmãos. Olha aqui, mas tu livraste a tua alma. Você tá vendo? Que agora já não tem mais a ver com a alma daquele que você vai ministrar, que você vai pregar, que você vai anunciar. Não tem mais a ver. Agora você está comprometendo a tua alma. É por isso que eu disse minutos atrás, se você não chorar pelas almas agora, se você não desenvolver amor no teu coração e anunciar elas agora, depois você vai chorar em outro lugar. Por quê? Porque o Senhor está sendo claro, eu constituí por atalaia. Aí talvez você pode falar: pastor, mas eu não sou profeta, mas você faz parte da igreja. É o seu dever anunciar o Cristo que um dia anunciaram a você. Isso é sério. O Senhor disse: se você não dizer, se eu mandar você anunciar e você não anunciar e ele morrer em sua impiedade, você livraste a tua alma se você anunciar. Agora, se você não anunciar, olha o 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E as suas justiças que praticara não virá em memória.
mas o sangue da tua mão requererei. Você está vendo? Sangue está falando de morte, querido. Então eu quero que você entenda algo hoje. Sangue está falando de morte. E se ele está falando que era para alertar e não alertou e vai requerer o sangue, está falando da morte. E então não está falando desse tempo, está falando no dia do juízo, no dia do acerto de conta. O Senhor irá requerer de mim, requerer de você. Agora olha o 21. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Você está entendendo? Que agora não é mais a questão, eu já estou na igreja, minha alma está livre. Não. Existe uma sentença aqui para mim, uma sentença aqui para você. Precisamos se levantar, precisamos ir evangelizar, precisamos ir anunciar Jesus Cristo. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Você não estará sozinho, o Espírito Santo estará com você. Vamos ler aqui mais 2 textos somente e eu vou finalizar. Marcos 16, capítulo 20. Marcos 16, capítulo 20. Vamos ler e eu já vou finalizar. Oh, aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 20. Olha o que diz. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Espírito Santo, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Vocês estão ouvindo? Que nenhum de vocês estará sozinho, que o Espírito Santo estará com você, irá confirmar. A única coisa que você precisa fazer é assumir o seu compromisso, querido, com o reino. A única coisa que você precisa fazer é buscar um avivamento, entender que não é só você estar dentro de uma igreja, que não é só você estar sentado em um púlpito, que você precisa se levantar, porque o Senhor foi claro para Ezequiel: se eu mandar você anunciar, e você anunciar, e ele morrer em sua maldade, você livrou a sua alma. Agora, se você não anunciar, requererei de ti, e o Senhor irá requerer de muitos. Se levante. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo fazer parceria com você, para que você saia e anuncie, que você saia e evangelize. O último versículo, que está aqui no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Se levante, querido, querida. Você já tem o Espírito Santo com você, que vai fazer parceria com você e vai confirmar. Se levante para testemunhar. O que é uma testemunha? Uma testemunha é produtor de provas. Quando a pessoa testemunha um crime, um assalto, na hora do julgamento, aquela pessoa que testemunhou, ela é a prova, ela produz prova. E ela é chamada, então ela testemunha. Você é prova viva do que Cristo fez por você. Você é prova viva da salvação. Se levante pelo poder do Espírito Santo. Produza prova, testemunhe a salvação que Jesus te deu. Eu quero finalizar, mas eu quero chamar a tua atenção. Apocalipse diz: e foi lançado no lago de fogo Satanás e os seus anjos. No lago de fogo está preparado para Satanás e os seus anjos. Se você analisar essa escritura, que foi lançado no lago de fogo, que está preparado para Satanás e os seus anjos, você vai ver que não inclui almas ali. Nós vamos analisar que não era para ter vidas ali, porque a Bíblia diz que está preparado para Satanás e os seus anjos.
Mas Satanás, ele já sabe que ele está julgado. O texto de Apocalipse diz, foi falado aqui e foi lançado no lago de fogo. Satanás, o inferno e a morte. Satanás e a morte foram lançados, eles já estão julgados, já estão condenados, mas ele não se dá por vencido. Ele quer arrastar multidões de almas para o inferno. Agora analisa comigo, como que Jesus não fica vendo as vidas que ele morreu por elas, deu seu sangue precioso por elas, descendo ao inferno, aguardando para o julgamento, para ir ao lago de fogo. Reflita esta noite. Reflita comigo. Agora, você que é pastor, você que é missionário, que é evangelista, que é presbítero, você que é obreiro, você que é membro do corpo de Cristo, se levante, querido. Se levante, querido. Vamos fazer a obra de Deus, vamos evangelizar, vamos anunciar este Cristo. Você não está sozinho. Produza prova, porque e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeeis testemunha. Testemunhe, você é prova viva do que Jesus fez por você. Em nome de Jesus. Espero poder ter ajudado você neste alerta. É só uma reflexão. Reflita nisso, para que você não seja surpreendido pelo Senhor naquele grande dia. Amém? Deus abençoe todos vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador, o Rei da Glória. Deus abençoe a todos. Foi um prazer e uma alegria enorme estar aqui. E logo mais estarei aqui novamente com outro vídeo.